Sobrevivemos da venda de lixo. Está bem, vamos ver. Vem ver. De quem é essa moto? É nossa. Usamos para ir à cidade, recolher o lixo e trazemos Está para cá. certo. A gente traz para cá. Usamos todo esse lixo. É, Viemos para cá todos os dias. e quanto ganham com esse trabalho? Cerca de 400, talvez 500. 400, 500? Talvez 500. Mas quanto ganham por 1 quilo? São 4 rúpias por quilo. Entendo. Trazem tudo isso da cidade sozinhos? Sim, sozinhos. Nós vamos de moto recolher. Não há outro trabalho aqui. E antes, trabalhavam na terra? Sim, trabalhávamos, mas desistimos. Não é possível sobreviver com a agricultura aqui. Não tivemos escolha. Mas as condições aqui são ruins, Sim. não é? As crianças adoecem. Sim, adoecem. É, Mas o que é que podemos fazer? A doença é o destino dos pobres. Nós não temos nada. O que podemos fazer? Os outros proprietários não nos deixam ficar. quantas crianças, mais ou menos, vão à escola? Sabe dizer? Todas elas. Também fazem testes e exames? Não, a maioria não. As meninas também vão ou vão só os rapazes? Elas não vão. Sei. As meninas não vão. Será que ainda existe escravidão no século XXI? Talvez em circunstâncias extremas, à margem da lei e longe do olhar do mundo civilizado. Ou talvez existam sistemas inteiros que discretamente empurram as pessoas para um círculo vicioso de escravidão por dívida? Estamos no Paquistão, interior de Sindh, habitado por tribos com raízes hindus e, na sua maioria, de fé hindu. Somos convidados do Padre Thomas, sacerdote columbano irlandês. Estamos prestes a partir de Mipurkhas, uma cidade rodeada de pomares de manga, extensos campos de beterraba e fábricas de algodão. ठीक-ठाक जय प्रभु ठीक से सलाम सलाम Estamos indo a uma aldeia chamada Belém, que foi construída depois das cheias. Comprou-se a terra e foi oferecido um terreno a cada família. Os alicerces de cada casa foram colocados e depois são eles próprios que constroem o resto, gradualmente. Assim temos 2 objetivos: resgatar as pessoas das consequências das cheias e afastá-las da escravidão por dívida. Estão livres dos proprietários, não estão vivendo nas terras dos proprietários, mas são donos do seu próprio terreno. Há uma fábrica de algodão aqui perto. Então não estão muito longe da cidade, onde podem encontrar trabalho. Portanto, é um passo em direção a alguma libertação das dívidas e da dependência do proprietário. ठीक-ठाक ठीक-ठाक तो इतने खुश सो कपास वाला Eles trabalham na fábrica de algodão aqui perto. दिहाड़ी कितनी है 400 É cerca de $3 por dia. Vão todos para a escola da aldeia? स्कूल है कितने जाना है 6 में आ जाएंगे ये जिस कौन से स्कूल जाएंगे फिर सर माइका सर माइकल Os Sindhi, os Baloch, os Punjabi e os Pachun são os 4 maiores grupos étnicos. Dentro desses grupos, há muitos grupos tribais menores, especialmente aqui em Sindh. Os Parkai Kolis, os Kutikolis, os Murabi Bils, os Sindhi Bils, os Dart e muitos outros grupos que provêm historicamente de castas hindus inferiores. Isso é o que tem em comum com o sistema tradicional de castas
que existe na Índia há 5.000 anos, que é o de pertencerem a castas inferiores, que não são consideradas. Muitos migraram dessas regiões para o que chamam de Sindh interior, onde a terra é mais fértil, onde há água, canais, e também onde há latifundiários. Então começaram a ter trabalho nas terras dos proprietários. Se chamam haris. Hari é a palavra Sindhi para trabalho, mas de fato é aquilo a que chamam de escravidão, porque os trabalhadores e as famílias estão sempre em dívida para com o senhor da terra. Assim são sempre controlados, que é um tipo de escravidão. Viemos visitar uma aldeia dos que usam a terra do proprietário. É assim que se chamam as pessoas que vivem e trabalham em terras que pertencem aos latifundiários. Não é a primeira aldeia onde essas pessoas vivem. As cheias destruíram completamente as suas colheitas em 2011. E, como nos contam, tendo contraído dívidas com o proprietário desonesto anterior, viram-se forçados a vender praticamente todo o seu gado. O atual proprietário assumiu a dívida da família de mais de 2.000 euros, e é por isso que estão aqui. As colheitas foram boas, principalmente cana-de-açúcar e algodão, apesar da destruição provocada pelas chuvas deste ano. O novo senhor lhes cobrou o custo do replantio, assim como do aluguel do trator. A sua dívida duplicou. Muitas dessas pessoas não sabem ler nem escrever. Assim, no fim do ano, quando se realiza a colheita, por exemplo, quando a cana-de-açúcar já seguiu para a fábrica, o proprietário é pago e o trabalhador não vai saber, porque não sabe verificar se as contas estão corretas. Afirma que a dívida é maior do que é na realidade, apesar de saber que trabalharam muito durante todo o ano. Deveriam receber uma parte dos lucros da colheita, mas isso não acontece. É um círculo vicioso que continua, sem nunca parar. Se alguém da família adoecer, é preciso fazer um empréstimo para tratá-lo. Se houver um casamento na família, fazem um empréstimo. É como se o proprietário fosse um banqueiro. É uma relação baseada na dependência e na opressão. A dívida passa de geração em geração porque é enorme e diz respeito à família que trabalha junto. É ilegal fazer esse tipo de empréstimo ao trabalhador. É a lei do país, mas não está sendo cumprida. Durante alguns anos, desde o final da década de 90 e no início dos anos 2000, a Comissão para os Direitos Humanos começou a ouvir casos contra os proprietários. Por isso, recorreram aos tribunais. Nessa época, cerca de 3.000 pessoas foram libertadas de várias prisões dos proprietários nas proximidades de Sindh. A igreja acolheu essas pessoas. Eram todos hindus, não eram cristãos. Nessa época, os proprietários reagiram fortemente, atacando os terrenos da igreja. Muitas pessoas foram agredidas, algumas também foram raptadas pelos proprietários. Pela primeira vez, os escravos por dívida perceberam que poderiam se defender um pouco. O padre Thomas às vezes procura intervir em nome dos haris, defendê-los contra a injustiça. Tenta saber mais sobre as atitudes da outra parte, encontrar uma solução de compromisso e, através dela, um caminho para sair de uma situação difícil.